Top. Vamos que vamos, isso aí. Valeu, valeu. Luciano, quero te agradecer o convite para a gente falar um pouco desse tema, né? A gente sabe a importância. Eu venho muito falando aqui para as pessoas que me acompanham que a gente já estava, né, nesse movimento da ansiedade, depressão e, naturalmente, com tudo isso que está acontecendo agora, né, a gente vê realmente uma pressão muito maior, né? Antes a gente tinha 73 milhões de brasileiros com insônia e aí a gente começa a perceber um movimento agora e é importante então a gente aprender maneiras de trabalhar as nossas emoções e não ficar alimentando vícios emocionais, né? Talvez esse seja um momento de reflexão, de sair daquela rotina que a gente estava e de fato a gente mergulhar em novas possibilidades aí dentro da nossa mente, nas nossas relações. E eu quero, então, te agradecer a oportunidade para a gente falar desse tema que, com certeza, é muito importante. Muito bom, bem-vindo. A casa é sua. É um tema que as pessoas demandam muito saber, né? Quais recursos eu posso utilizar, quais são os gatilhos que desencadeiam esses processos que me conduz aos vícios emocionais, o que me faz permanecer dentro dos vícios emocionais e, principalmente, quais são os recursos que eu posso utilizar para mudar o meu mindset, mudar esse comportamento, mudar essa emoção. Você é o cara para falar sobre isso. Perfeito. Eu tenho pessoas aqui também no meu público que está te acompanhando. Eu quero apresentar você. Eu acho que, cara, como é que eu vou falar desse cara? O cara é psicólogo, o cara é formado em administração, o cara é constelador familiar, organizacional, na minha opinião, um dos maiores consteladores no Brasil, principalmente com a justiça, com a constelação dentro da justiça sistêmica, né? Então eu conheço você por esse trabalho, mas eu conheço o Luciano no Metafórum. Cara, eu te conheci acho que em 2012, se eu não me engano, no Metafórum, por aí. Exatamente. Então eu vejo aí você fazendo esse trabalho de realmente se conectar às pessoas, de se preocupar pelas pessoas. Então, que bom, né? Quando a gente tem boas relações, independente da distância, a amizade fica, né? Então, isso é o mais importante, né? Com certeza. Então, quem me acompanha aqui nas minhas redes sociais, eu quero convidar para que você, então, acompanhe o Luciano aí no trabalho que ele faz de constelação familiar, né? Então, se você quiser falar um pouco mais das coisas que você faz, Luciano, fica à vontade para isso. Não, vamos marcar uma live específica lá no teu Instagram para poder a gente conhecer lá. Esse espaço aqui é seu hoje. Top, top, top. Bom, como a gente está falando de vícios emocionais, eu vejo, eu estava fazendo uma live com a Sofia Bauer, né? A Sofia Bauer, ela é muito famosa aí com a hipnose ericksoniana e ela faz um trabalho aí muito forte, né? E ela fala muito essa questão da depressão, da maneira como realmente as pessoas estão lidando com a emoção delas, né? Então, a gente sabe que a ansiedade é um motor propulsor muito forte, né? E aquela coisa, a gente tem dentro do nosso sistema, eu vi um estudo de um especialista nessa área que ele fala, então, que a gente é viciado em emoção. Tem pessoas que são viciadas em adrenalina, tem pessoas que são também viciadas, né, na emoção da raiva. Tem muitas pessoas que são viciadas na raiva, tem pessoas que são viciadas em ansiedade, tem pessoas que também são viciadas em boas emoções, né? Então é importante a gente entender que muitas vezes, se eu não tenho consciência de mim, uma das coisas que eu vejo, né, o Robert Dilts, um dos nomes mais fortes da PNL, fala muito do poder da presença. Então, esse é o momento da gente tomar consciência da gente, né? E eu sei que é importante a gente lembrar das nossas metas, dos nossos objetivos, do dinheiro, mas tudo não deixa de ser uma consequência quando você está alinhado ao seu propósito, quando a gente está alinhado a nós mesmos, quando a gente se conecta nas nossas emoções da maneira certa. Então, quando eu penso em vícios emocionais, eu penso muito na maneira como eu, todos os dias ao acordar, estou lidando com as minhas emoções. Tem pessoas que não param para tomar consciência disso, e quando a gente não faz isso, a gente começa a carregar isso para a nossa vida, para as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente acaba, então, passando
toda essa informação. E aí a gente acaba gerando realmente uma confusão imensa dentro de casa, dentro de nós, e aí a gente carrega esse lixo emocional ao longo da nossa jornada, né? Então, parar e tomar consciência, para mim, é uma das coisas mais importantes, é o primeiro passo a ser feito. É muito legal que você traz, porque o pensamento sistêmico fala muito do estado de presença, né? Tem que tudo está acontecendo aqui agora. A gente tem uma palavra em inglês que se chama flow, estado de flow, né? Que é o estado da própria permanência presente, de que tudo está permeando o tempo e espaço aqui e agora. E o estado de presença, dentro do pensamento sistêmico, a gente ensina que é quando eu estou essencialmente no meu lugar diante do meu sistema. Porque enquanto eu não estou diante do meu lugar, dentro do meu sistema, eu estabeleço o movimento de ser qualquer coisa. E a gente vai estar sempre vivendo uma expectativa do futuro e no sofrimento do passado, né? Em detrimento de estar vivendo aqui e agora aquilo que é essencial. Então, é olhar para o meu corpo, ver qual é a necessidade do meu corpo, das minhas emoções, e por uma tendência muito de aprendizado, que é uma crença limitante, de que a gente aprende muito fora. E o verdadeiro aprendizado, ele começa internamente, né? Ele estabelece esse princípio de aprender internamente. Então, assim, existem muitas variantes que geram dificuldades no processo de tomar essa consciência, né? E eu sei que a PNL e tanto a hipnose ericksoniana tem recursos muito bons para ressignificar isso de forma breve também, né? Porque eu utilizo um pouco da hipnose, tanto da hipnose ericksoniana quanto da PNL, dentro do campo das constelações, porque é uma área que você pode utilizar absolutamente todos os recursos que você domina, né? E tem resultados significativos, rápidos e breves. Então, assim, fala um pouco desse lugar, desse movimento, de que lugar que... a gente sabe que esses vícios são muito aprendidos, são vícios aprendidos e que, de alguma forma, eu vou estabelecer um movimento como se aquilo fosse uma emoção única para a minha vida. Às vezes eu desejo ser diferente, mas eu não consigo. Às vezes eu só vou viver aquilo porque eu não consigo estabelecer um movimento de saber que ali na frente, se eu der um passo, eu vou ter uma outra percepção, né? Ou vou viver no campo daquilo que é uma ilusão, achando que eu estou simplesmente de boa com a vida, mas na realidade eu estou carregando todo um processo de histórias, né? De que forma que a gente pode estabelecer um processo, Saturnino, de ressignificar isso de forma efetiva, de forma breve? Perfeito. Um dos pressupostos da PNL fala que o mapa não é território, né? Então, o que eu aprendo com isso quando eu olho para esse pressuposto da PNL? A PNL ela tem alguns pilares importantes, né? É o beabá da compreensão da nossa mente, de como a gente registra as nossas experiências ao longo da nossa jornada. E quando... Para quem não sabe, PNL é programação neurolinguística, tá, gente? Perfeito, maravilha. E então, esse pressuposto, o que ele mostra para a gente? Que por mais que a gente queira, né, por mais que a gente busque, a gente nunca vai ter um mapa perfeito, né? Então, nós estamos o tempo todo em um processo de construção. E a nossa mente, naturalmente, ela aprende por um processo de repetição. Então, se eu, todos os dias, faço, independente da maneira como eu faço, isso está registrado na minha mente. A nossa mente, ela não tem discernimento do que é certo e do que é errado. A minha mente, ela simplesmente se acostuma com esse padrão de pensamento e comportamento que eu tenho. Aí eu uso muito um acróstico que eu chamo de moda, melhor opção disponível atualmente. Então a nossa mente usa sempre essa maneira de fazer as coisas que a gente faz. Às vezes eu vejo algumas pessoas insatisfeitas com alguns resultados delas e muitas vezes terceirizando a culpa, colocando a culpa no outro. Na verdade, isso é um processo, é um hábito que foi construído em mim. Então, o primeiro passo para a gente realmente mudar qualquer padrão mental, o primeiro passo para a gente, de fato, trabalhar novas emoções, é isso que a gente falou da conscientização. Quando eu tomo consciência, né, o simples ato da gente parar e respirar, aquilo que a gente fala na psicologia positiva de mindfulness, ou dentro da hipnose, de auto-hipnose, tudo bem que são abordagens um pouco diferentes, mas o simples fato da gente dar uma parada, isso é uma oportunidade que eu estou criando para mim de observar a maneira como eu estou construindo a minha realidade. A nossa realidade é construída o tempo todo, né? Hoje eu não sei como que você, como cada pessoa que está participando dessa live fez ou agiu ou como organizou as suas ideias na sua mente e
tudo isso que acontece dentro da sua cabeça é um padrão de pensamento, é um padrão de comportamento que, naturalmente, através do seu livre-arbítrio, você tomou a decisão de fazer o que você faz hoje. Então, é importante a gente começar a parar e avaliar os nossos comportamentos. Lá na PNL, a gente tem um termo que a gente usa, que a gente fala de associação e dissociação. O que é a dissociação? É eu parar um pouquinho e olhar para mim. Né? Eu imaginar eu olhando para mim. Quando a gente começa a olhar para a gente começa a ver muita coisa que às vezes a gente fez e falou assim, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter dito diferente, eu poderia ter abordado diferente. Então, quando a gente olha na segunda posição, ou seja, quando eu começo a projetar a minha capacidade de me observar, aí nesse momento a gente já começa a adquirir muita sabedoria sobre quem nós somos. Então, voltando no assunto da moda, né, melhor opção disponível atualmente, é importante, então, a gente começar a pensar como que eu, no meu dia a dia, administro os meus pensamentos e as minhas emoções. Eu carrego mais pensamento negativo ou eu carrego mais pensamento positivo, né? Então, se eu estou carregando pensamentos negativos, pensamento produz sentimento, sentimento produz química. E essa química são os hormônios que a gente libera dentro de nós e algum deles até, infelizmente, gera doenças, né, físicas em nós, né, psicossomático, né? Então, quando a gente olha para esse processo e eu começo a parar, avaliar a minha postura, trabalhar um pouco mais a minha gratidão, trabalhar minha conexão com o outro, a minha conexão comigo, isso ajuda eu a rever a maneira de eu administrar os meus pensamentos e emoções. Muito bom. Saturnino, eu sempre brinco assim, ó, livro de autoajuda e só enriquece duas pessoas, né? Quem escreve e quem lança, a editora que lança lá o livro, né? A gente sabe que às vezes a gente ouve uma live como essa, lê um livro algo que toca a gente, um papo com alguém, um filme, alguma coisa que de repente faz com que algo aconteça, né? Ou seja, um insight. Eu tive insight que eu vou estabelecer um processo de uau, eu pensava de uma forma e agora vou me propor a pensar de uma outra forma. Entre eu gerar esse sentimento e executar esse sentimento, muitas vezes tem uma dinâmica que se chama autoprocrastinação. Né? Isso. E isso, dentro do pensamento sistêmico, é um processo que fala que a criança, adulto-criança, né? O adulto-criança ainda não estabeleceu a maturidade suficiente de estar no seu respectivo lugar. Ok? E isso gera um movimento desse adulto-criança estar de uma forma leal ao sistema de crenças aprendidas, porque isso é uma memória celular que a gente carrega, né? E que vai, de alguma forma, reproduzir isso, ou por excesso, ou por escassez dentro das nossas relações, e começa com a gente mesmo, ou seja, um auto-vício, porque eu chamo muito de auto-vício, o que você chama de dissociação e associação, eu chamo de identificação e desidentificação. A gente precisa estar o tempo inteiro se desidentificando para se identificar com a gente, e porque a gente está identificado com alguma coisa que não é a gente. Então, esse sentimento da autoprocrastinação é um sentimento que é um lugar do adulto criança que muitas vezes deixa de fazer algo que é essencial para o processo de crescimento dele, pode ser dentro das relações, profissional, com dinheiro, prosperidade, e muitas vezes isso não é possível, porque existe um nível de força maior, ou seja, de emoção maior, aprendida, que diz para ele, olha, se você for ter sucesso, por exemplo, você vai se sentir culpado. Ou você vai carregar a sensação de que você está traindo alguma coisa do seu sistema. E eu sei que tanto a hipnose ericksoniana quanto a PNL tem recursos de ressignificar isso de uma forma breve. Porque não é só constelação que resolve, não. Constelação é uma das diversas ferramentas que a gente utiliza para trabalhos alternativos, ou seja, práticas alternativas com ou qualquer outro processo. Mas a gente sabe que tanto a hipnose quanto a PNL tem também muitos bons recursos que são utilizados e com muito sucesso. Perfeito, maravilha. Tinha dado uma cortadinha aí, mas eu imagino, no momento que você estava formulando a pergunta,
Se caso eu fuja um pouco daquilo que você falou, você me corrige, tá? A PNL, isso que você falou é importante, né? A PNL ela foi criada a partir da modelagem de 3 grandes terapeutas, né? O Fritz Perls da Gestalt terapia, Virginia Satir das terapias sistêmicas, das terapias familiares, e o Milton Erickson da hipnose ericksoniana. Existe uma fala do Milton Erickson, eu gosto muito dela, que ele diz assim: não existe metáfora boa ou ruim, existe a metáfora que funciona e aquela que não funciona. Então, isso que você falou, né? Existem muitas abordagens. Então, por exemplo, eu estudei constelação também, eu estudei PNL, eu estudei psicologia positiva. Então, quando a gente une essas abordagens, a gente enriquece muito a oportunidade de ajudar o nosso cliente, ajudar o outro, né? Porque eu, por exemplo, eu não dou treinamento, eu não atendo numa terapia, não, eu sigo o meu propósito, o meu chamado. Para mim isso é mais importante, né? Para mim isso é maior do que qualquer outra coisa. Como eu estudei dentro do seminário, quase me tornei padre, lá dentro do seminário... Quase foi padre, né, cara? Quase fui padre. Faltou 2 anos para eu me tornar padre. E aí lá no seminário a gente tem um termo que a gente usa que é a vocação, né? Que é vocar, chamado, né? E todos nós temos o nosso chamado, todos nós temos uma maneira da gente olhar para dentro de nós e se conectar ao nosso propósito. Isso que você falou das abordagens, a PNL e a hipnose, elas possuem muitas ferramentas de estrutura, né? Uma delas, que eu gosto muito, é da abordagem ericksoniana, que o Milton Erickson, por exemplo, né? A gente ainda vê muitas pessoas com uma percepção equivocada do que é hipnose. E a hipnose nada mais é do que uma estratégia de comunicação que funciona. É uma estratégia de comunicação que se conecta com a nossa mente subconsciente e, a partir dali, traz recursos, traz informação, traz imagens, traz sensações e tudo isso ajuda a gente nesse processo. Uma das coisas que eu gosto muito de avaliar, tem muitas pessoas, quando elas pensam em hipnose, elas pensam muito na questão da regressão, né? E uma das coisas que eu gosto muito, quando a gente pensa na hipnose, eu gosto muito de comparar o seguinte, é mais ou menos assim: se eu pego uma pessoa e essa pessoa ela não está fortalecida da maneira certa e coloco ela no ringue para lutar com um grande lutador, ela naturalmente ela corre o risco de perder. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso fortalecer a mente dela. Eu preciso ajudar ela a se conectar às emoções positivas, ela se conectar à melhor versão dela, vamos dizer assim. Porque todos nós temos na nossa memória, tem muitas pessoas que dizem assim: eu não tenho criatividade. Mas em algum momento da nossa vida, até para contar uma piada, fazer uma brincadeira, a gente teve criatividade para fazer isso. A questão é que a gente não tem essa organização da maneira certa. E voltando no assunto da hipnose ericksoniana, uma das coisas que eu gosto da hipnose é essas metáforas, que quando a gente utiliza, é como se fosse as parábolas que Jesus Cristo muitas vezes contava. Então, quando a gente utiliza uma metáfora, entendendo um pouco o modelo de mundo da pessoa, e quando a gente, então, utiliza essa estratégia de comunicação, a gente faz a pessoa se lembrar de muitas informações, de coisas que ela já fez, e ela começa a falar assim: poxa, mas eu sou criativa, poxa, mas eu realmente eu sou uma pessoa que já teve amor. Poxa, mas eu tenho isso, eu tenho isso. Então, quando a gente vai usando a metáfora, a gente vai mostrando para a pessoa tantos caminhos na mente dela, que ela, de fato, já teve resultados. Então, quando ela olha de novo para o desafio dela, ela já começa a olhar para o desafio dela de uma maneira diferente. Então, a isso a gente se dá o termo ressignificação. Então, eu gosto muito dessa abordagem da hipnose ericksoniana, isso que a gente usa muito na PNL. Existe uma ferramenta muito simples na PNL que a gente usa também, chamada estrutura como se. Né? Estrutura como se, eu uso muito a linguagem, é como se, quando você olha para você, quando você se conecta a você, é como se nesse momento você trouxesse isso, trouxesse aquilo. Então eu estou usando um pouco da abordagem ericksoniana e trazendo novas informações para a mente da pessoa. Então é uma abordagem teoricamente mais simples, que enriquece muito e que ajuda a pessoa, então, a trazer novas emoções para dentro dela.
Cara, muito bom. Eu acredito muito na prática do profissional que tem recursos, muitos recursos, e que ele, de alguma forma, estabelece o que é essencial para cada cliente, para cada história, para cada momento, ele consegue colocar em prática, porque quando você olha para o princípio do pensamento sistêmico, hoje a gente fala de PNL quarta geração, a gente chama de PNL sistêmica mesmo, né? A gente tem uma perspectiva mais ampliada do campo da PNL, do aspecto de crenças e de outros movimentos que são importantes serem vistos. O quanto o processo de ser integrativo, né, tem tudo a ver com o pensamento sistêmico, por exemplo. Né? O ser integrativo é a possibilidade de reconhecimento de que a gente não está só, de que as nossas emoções muitas vezes não são apenas as nossas emoções, que a gente está permeado por muitas informações e muitas emoções, e essas informações vão gerar uma ressonância muito grande internamente e muitas vezes vão fazer com que eu acredite que essas emoções são minhas. E quando a gente passa por esses processos com algumas ferramentas específicas, como o PNL, hipnose ericksoniana, o coaching, a própria constelação familiar, as pessoas têm um nível de melhora e de praticidade, de dinâmica, de brevidade muito mais rápida, né, do que pelas vias tradicionais que a gente conhece no campo tradicional das abordagens, né? Não é que essas abordagens estão obsoletas ou são ruins, não é. São só apenas perspectivas de olhar para uma pessoa, para uma história que vem de processos diferentes, que vem de dinâmicas diferentes, né? Então, eu sou muito conectado a essa parte integrativa e do reconhecimento da história, da não exclusão daquilo que foi ruim. Por exemplo, a gente fala que uma doença é um caminho para a cura, porque, olha, é antagônico a perspectiva da frase, né? Mas é algo que é um fato quando a gente coloca isso dentro da prática das diversas possibilidades de visão de mundo, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém estabelecer um movimento de ser integrativo dentro da prática terapêutica, dentro da prática profissional, dentro da prática das organizações, do direito, de qualquer o ambiente que esteja. Por quê? Porque ele está, de alguma forma, se reconhecendo e utilizando de recursos que pensa também de uma forma muito única e integrativa em prol não só dele, mas de um sistema, né? Porque ele se reconhece como parte daquele sistema, né? Então, assim, o ato dos vícios emocionais, de uma forma geral, é uma crença aprendida, né? E essa crença aprendida, existem vários recursos que podem ser utilizados para ressignificá-las, né? E isso começa por um lugar único. Você começa com o reconhecimento da sua história, começa com olhar para dentro, começa com tomar essa força internamente, e aí todos esses obstáculos que nós mesmos aprendemos e desenvolvemos eles como se fossem recursos, né? Mas são recursos de dentro de uma outra polaridade, como a autoprocrastinação. Eu vou colocar barreiras, impedimentos. Eu sei que aquele lugar lá na frente é bom para mim, eu sei que eu vou ter sucesso, mas que às vezes eu até vou, mas chega no meio do caminho, eu olho para trás e digo, ainda não é o momento, vou dormir mais um pouquinho. É aquela história assim, sai da cama, gente linda. Aí a galera vai pro sofá. Isso é verdade, isso é verdade. Nem de ir para a vida, né? Isso é verdade, isso é verdade. Uma coisa na PNL que a gente também fala bastante é os níveis neurológicos, né? Isso que você falou, né? Então, quando a gente olha para os níveis neurológicos, o nível de mudança, primeira etapa, né? Então, todos nós temos crenças em muitos níveis. Às vezes a gente tem a crença de ambiente, né? Então, eu atendi uma pessoa recentemente, essa pessoa disse para mim o seguinte: Saturnino, eu não sei o que acontece, mas quando eu acordo e quando eu chego em casa, eu tenho dois momentos na minha vida que são muito drásticos. Eu perguntei para ela, em que momentos são esses? Ela, quando eu chego em casa e quando eu acordo. Então, são dois momentos muito desagradáveis para mim. Eu falei, entendi. Então, muitas vezes a gente pensa, né? Tudo bem que a gente tem muitas emoções e que a gente precisa abordar. Mas aí, olha só uma coisa interessante, né? Só para falar dos níveis neurológicos, depois eu volto na história dela. Então, a gente tem crença de ambiente, depois a gente tem no nível de comportamento, depois na de capacidade, depois na parte de crenças e valores, depois identidade, depois sistema, né? Então, tá aí. Aí, na questão do ambiente, né, dessa mulher,
A gente foi conversando, né, para entender nessas crenças de ambiente o que na verdade gerava para ela um sentimento ruim. É porque o quarto dela era bagunçado. A parede, aquela parede velha, aquela pintura já antiga. Então, muitas vezes, a gente tem aquilo que a gente chama de âncora, ou visual, ou sinestésico, ou auditiva, né? A gente tem algumas coisas que a gente escuta e que não é agradável e que remete a gente a lembranças que não são agradáveis, né? Mas, no caso dela, tinha uma âncora visual qualquer. Era o fato dela chegar na casa dela, olhar para o quarto, e aquilo já deprimia ela. E aí, quais foram as percepções que ela teve? Poxa, eu vou pintar a parede do meu quarto, eu vou trocar minha cama, o meu travesseiro. Aí, passado umas 2 semanas, eu voltei a falar com ela e falei assim, nossa, minha vida mudou, né? Então, tá aí. Às vezes, também, a gente tem algumas ações no nosso dia a dia. Quando você chega em casa e vê uma pia cheia de bagunça, a casa toda bagunçada, a gente sabe, isso não traz um sentimento bom, né? Então, talvez esse também seja o momento para a gente fazer o quê? Pintar a parede do quarto, né? Arrumar a cama, arrumar guarda-roupa, dar uma limpada nesse monte de coisa que muitas vezes está aí gerando essa confusão aí dentro de nós. São pequenos detalhes e pequenos movimentos que a gente pode colocar em prática que vai fazer toda a diferença na vida da gente. E você está trazendo algo importante, porque muitas vezes a gente acha que dar um passo ou ir por uma direção diferente da forma como a gente sempre fez a vida inteira é algo muito grande, algo perigoso, vai me trazer muito medo, né? Mas tudo e absolutamente tudo está conectado à minha posição diante da vida, né? Minha posição diante das minhas emoções, minha posição diante das minhas relações. E se eu começo a estabelecer posicionamentos, pequenos passos, pequenos movimentos que fazem com que eu possa, por exemplo, eu estou muito na relação assim, e de repente eu vou experimentar dar um passo para trás, ou um passo para cá, ou um passo para cá, ou até um passo maior, e me ver, ou seja, me perceber como eu me sinto diferente daquele lugar, né? Ou seja, ela Sim. tinha um quarto e o gatilho que ela utilizava para acessar o inconsciente das experiências aprendidas era a parede suja, o quarto desarrumado. Ela teve um comportamento diferente, ou seja, ela deu um passo para olhar para o mesmo ambiente de uma forma diferente. A gente sabe que o ambiente é só uma expressão de um ambiente interno, né? Ou seja, existe algo dentro dela, não significa dizer que houve uma cura, digamos assim, que ela conseguiu ressignificar algo mais profundo. É difícil a gente olhar dessa perspectiva, Exato. Porque ela só deu uma maquiada no ambiente, e aquele ambiente estabelecia nela uma memória, uma emoção, mas que possivelmente aquilo pode ser ainda algo vivo dentro dela, né? E aí que a gente entra no processo terapêutico, digamos assim, estabelecendo novos recursos, onde a pessoa vai desenvolver novas percepções para uma mudança de mindset, uma mudança de comportamento, né? Com certeza, com certeza. E aí nesse momento, aí é usar, né, alguma estratégia de comunicação dentro da PNL. A gente tem muitas ferramentas. No Practitioner, né, que é o primeiro nível da formação em PNL, eu ensino, a gente aprende 50 ferramentas de PNL, né? Isso que você falou. Como a gente agora está vendo muito a 4ª geração da PNL, eu acabo trazendo muita coisa para dentro das minhas formações. Acabo trazendo constelação, psicologia positiva, trazendo várias outras abordagens, porque eu sempre digo para meus alunos o seguinte, a melhor abordagem não é a ferramenta que a gente usa, é o resultado do seu cliente. Se o seu cliente sai dali realmente com as crenças ressignificadas, com a nova perspectiva de vida, com uma visão totalmente diferente e sentindo realmente restaurado, isso é o principal ponto, né? Então, às vezes a gente fica isso que você falou, nossa, deixa eu olhar para minha caixinha de ferramenta, deixa eu pegar aqui, qual que é a melhor ferramenta para eu trabalhar? E aí a gente vê muito a importância da conexão com o outro, do olhar para o outro, do perceber o outro, né? Então, às vezes eu vejo alguns terapeutas e coaches muito ansiosos, querendo encher a pessoa de ferramenta, e às vezes o simples fato de você fazer uma pergunta, ou o simples fato de você, através de um diálogo,
de uma estrutura de comunicação, você ajuda a pessoa a enxergar a maneira como ela está organizando a vida dela, a maneira como ela se relaciona com as pessoas. Então, quando ela olha para tudo isso, esse já é o primeiro passo, muitas vezes, da mudança dela, né? Então, o importante é isso, é a gente olhar para o outro, é saber olhar para o outro, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, aí a pessoa, naturalmente, ela vai se sentir muito mais conectada à verdade que ela carrega dentro dela. Saber olhar para o outro inicia a saber olhar para você, né? Começa em casa a lição. Nunca começa com o outro. Como você falou no início, a gente tem uma tendência muito grande de apontar para o outro. Você é responsável porque eu desenvolvi depressão. Você é responsável porque eu tenho medo. Você é responsável. E esse sentimento ele vai se tornando crônico, ou seja, vai gerando uma cronicidade na mente, no cérebro vai gerar uma cronicidade, vai gerar um comportamento repetitivo e ela vai aprender que aquela pessoa estabelece um movimento que desencadear nela aquela emoção e que ela vai, de alguma forma, permanecer naquele sentimento, naquele estado emocional, né? É impressionante quando a gente percebe isso no movimento do trabalho, porque a gente percebe que ali existe uma criança que quer atenção e que busca, através de uma relação, atenção e que cria-se muitas expectativas, né? Porque aquela pessoa muitas vezes remete a ela alguém da história dela, mesmo que ela não tenha conhecido essa pessoa, né? Vamos lá, alguém que viveu a vida inteira vendo o pai batendo na mãe, de repente se casa com um homem que vai bater nela também, né? Dentro do pensamento sistêmico, a gente fala que essa mulher que se casou com um homem igual ao pai, né, é uma forma que ela tem de se manter pertencendo ao sistema diante de tudo aquilo que ela excluiu do pai. Só que isso gera o quê? Uma cronicidade, uma repetição no comportamento dela. Ela sai da função pai, vai para um outro masculino e dar continuidade ao comportamento que vai gerar normalmente um vício. É como se fosse o vício das bebidas, do cigarro, das drogas, dos jogos. Sim. Tudo isso tem uma dinâmica que mexe bastante, não só o aspecto neurofisiológico, né? Mas todo o processo que desencadeia, por exemplo, dentro da perspectiva que eu trabalho, ela vem muito baseada no campo de que uma emoção é que desencadeia no meu sistema uma disfunção, né? E eu sei o quanto isso, por exemplo, a hipnose, ela consegue, Sim. Né? Exato. Ter um olhar diferente para isso, né? E as pessoas têm uma crença muito limitante sobre hipnose, né? Acho que hipnose é hipnose de palco e não é hipnose de palco, porque hipnose de palco não é terapêutica. Só tenho isso para te dizer. Hipnose de palco é algo muito... Sabe o que acontece neurologicamente, gente linda? Nós temos um sistema límbico, e dentro do sistema límbico tem uma partezinha chamada amígdala. E a amígdala, quando você altera o seu estado de consciência, ela congela. E quando ela congela, você simplesmente altera a sua percepção e você vai ter outras formas de ver a mesma coisa. Nada mais é do que uma indução. Desmistifica isso pra gente, cara. Tá, beleza. Vamos lá. Eu tenho até uma pergunta antes aí, deixa eu responder só essa pergunta que uma pessoa fez. A pergunta, teve uma pergunta aqui em cima, deixa eu só voltar aqui. Marjorie. Ela perguntou assim, qual a melhor ferramenta de PNL para ressignificar uma crença de fracasso profissional? Marjorie, o interessante é a gente olhar para tudo isso, como isso foi construído, tá? O mais importante é isso. Não dá para a gente falar assim, usa essa, ok? Mas como eu já atendi já muitas pessoas, eu preciso entender o que aconteceu, como foi essa relação, exatamente em que momento que aconteceu, tá? Então, só para matar a sua curiosidade, em alguns momentos, quando eu pego temas assim, porque PNL é assim, às vezes eu pego uma ferramenta que, igual cura de fobia, tem a cura de fobia, tem a cura de alergia, então tem ferramentas específicas para isso. Mas, para outros temas, às vezes a gente usa uma coragem, usa uma outra ferramenta, padrão Swish, chocolate Godiva, então existem várias técnicas. Uma legal
é a mudança de história pessoal, ok? Eu até tenho essa ferramenta no e-book que eu tenho lá no meu canal, então se alguém quiser, depois eu posso dar o meu e-book de presente, tá? Agora, voltando à sua pergunta, Luciano, uma coisa legal que você disse aí, né? A hipnose, quando ela surgiu mais ou menos, a moderna surgiu a partir de um médico chamado Franz Anton Mesmer. O Mesmer, ele era um médico e não concordava com a abordagem da medicina da época. E aí, por exemplo, mulheres que tinham crise de histeria, naquela época, uma das maneiras de curar a histeria feminina era pegar uma navalha, botar uma bacia embaixo e sangrar a mulher. Então, esse era o tratamento da cura de histeria. E o Mesmer, não concordando com isso, ele criou uma abordagem, inicialmente conhecida como magnetismo animal, e hoje ficou mais conhecida com o nome hipnose, né? Então, é importante a gente não deixar o nome hipnose atrapalhar a nossa compreensão do que é, de fato, essa estrutura de comunicação muito poderosa. E o transe nada mais é do que uma estratégia que a gente utiliza para a gente colocar nossa atenção em alguma coisa. Só que, às vezes, a gente faz isso de maneira inconsciente, né? Na verdade, não. A gente faz o tempo todo de maneira inconsciente e a gente acaba colocando a nossa atenção em coisas sem sentido, né? Então, tem muitas pessoas que vão, por exemplo, mexer aqui no WhatsApp, tá aqui mexendo, filho, mãe, não sei o quê, pai, não sei o quê. Ok, meu filho, vai com Deus. Nem está escutando o que o filho está dizendo. Então, está em transe, está conectado ali. Tudo bem que é um nível de transe diferente, que na hipnose a gente trabalha lá os níveis de transe, né? E é importante, então, a gente entender que muitas vezes, por conta de uma estratégia de pensamento, emoção e crença equivocada, muitas vezes a gente fica preso a sentimentos, emoções que não levam a gente para lugares que a gente gostaria de ir. A neurociência... São os vícios emocionais, né? Isso. A neurociência, ela corrobora dizendo o seguinte, que a gente tem de 84 bilhões a 100 bilhões de neurônios. É neurônio pra caraca. E cada um desses neurônios, eles são capazes de fazer de 5 mil a 10 mil sinapses ou conexões. Então, a gente tem condição de fazer muita conexão, mas a gente cria o hábito lá na nossa mente subconsciente, cria o hábito exatamente por conta da nossa memória de longo prazo, da gente sempre se conectar a esse pensamento, a esse sentimento, exatamente por conta da maneira como a gente construiu a nossa vida. E aí é importante a gente aprender a fazer aquilo que a gente chama de crash, ou a gente simplesmente romper esse padrão emocional, né? Então, como que eu faço para romper o padrão emocional? Fazendo uma constelação familiar, ou, se você quiser, você pode fazer, por exemplo, uma auto-hipnose, ou você procurar uma hipnose. Então, o que a gente utiliza ali? A gente utiliza um processo de comunicação e ajuda você conectar a sua mente a sentimentos, a pensamentos, ou seja, são muitas conexões, né? Não dá para a gente quantificar a quantidade de conexões, mas eu poderia criar muitos caminhos na minha vida, mas a gente, por conta da maneira como a gente construiu a nossa verdade, a gente acaba criando somente esse caminho. Mas tem essa infinidade aqui de caminhos que a gente pode se conectar. Existem muitas probabilidades de mudança e a gente se abrir para essas mudanças. Gente, é muito importante essa conversa de hoje porque ela mostra caminhos e possibilidades de mudar emoções. Eu conheço muita gente que diz assim, caramba, eu não acredito mais em relacionamento afetivo, eu não quero mais me relacionar, homem não presta, homem trai, homem é safado, homem não sei o quê, e blá, blá, blá. Isso vai gerando em torno dela, dessa pessoa, né, uma realidade que ela própria criou, baseada nas crenças aprendidas, do referencial que recebeu de informações, né, conscientes ou não, na maioria inconscientes, porque muitas vezes ela não vê o que se passa dentro de quatro paredes do pai e da mãe, né? E isso estabelece um movimento de ser inconsciente, muitas vezes, na maioria das vezes. E é impressionante o quanto a gente vai criando barreiras para materializar o que no fundo a gente mais quer. Por mais que ela diga assim, eu não confio mais, mas o que ela mais quer é uma relação afetiva, é viver uma relação afetiva, né? Olha só, gente, a gente está falando de algo muito sério e ao mesmo tempo
de forma leve, dizendo para você que existe sim grandes possibilidades e recursos para que você possa mudar uma emoção que não é boa para você, para que você possa mudar um padrão que não é bom para você, para que você possa mudar parte da sua vida, daquilo que você sente que é essencial para que você possa caminhar em paz, respirar em paz, acordar em paz, trabalhar em paz, comer em paz, fazer sexo em paz, ganhar dinheiro em paz. Tudo, absolutamente, que tiver peso, tem algo que precisa ser compreendido e ressignificado, ok? Mas se a tua vida é leveza total, um beijo, eu quero conhecer você, que eu quero levar você para o Fantástico. Porque eu quero saber quem é que tem leveza total na vida. Nossa. Não tem, mas a gente está dizendo aqui que existem bons recursos quando você busca bons profissionais para estabelecer a conexão de facilitar um processo de mudança dentro de você. Então, é possível, sim, gerar esse movimento, desde quando você esteja disponível, aberta para esse movimento de mudança. E mudar, muita gente fala assim, mudar é difícil, mudar dói. Eu digo que não. Depende da forma como você conduz o seu próprio estado de mudança, tá? Depende da forma como você estabelece vínculo com o que te adoece, por exemplo. Entende? Então, é importante, esse papo reto que a gente está tendo aqui hoje é para trazer para você a possibilidade de você despertar e refletir agora de que existem bons caminhos, mesmo que esses caminhos ainda sejam meio tortuosos, faz parte do processo, né? Para que você possa mudar um padrão, uma emoção, uma parte da sua vida que você... Porque assim, ó, gente, não, Saturninho, a gente recebe gente todo dia falando assim, tá difícil, eu não consigo ganhar dinheiro, é só choramingando, mais nada. Ao invés de o que eu posso fazer de diferente para mudar essa emoção, esse comportamento. Com certeza. É enriquecer a mente, né? É a gente criar essas novas conexões, é criar esse padrão. A gente aprendeu assim, né? A gente tem eu vejo muitas pessoas trazendo um pouco da hipnose aqui para a nossa conversa. Existe uma estrutura, disso que você até falou um pouquinho, né? Que é a parte mais primitiva da mente, a parte inconsciente. Isso. Então nós temos ali, aquilo, na hipnose a gente chama de inconsciente, subconsciente e consciente. Então, a gente tem na parte consciente da mente, por exemplo, que é a memória de curto prazo, aquilo que a gente chama de força de vontade. Então, existe uma regra da mente que diz assim, quanto mais você quer, menos você consegue. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu vou mudar minha vida, hoje eu vou mudar. Só que ela só está usando a memória de curto prazo. Ela não tem consciência que na memória de longo prazo dela existem várias afirmações. Pensamento, sentimento, química. Então, cada pensamento meu gera um sentimento que produz uma química. E isso já está muito bem estruturado e construído na nossa mente. Então, não adianta a gente dizer, vou mudar, se dentro da minha parte subconsciente, que é a minha memória de longo prazo, então, os meus hábitos estão na parte subconsciente da mente e não na consciente. Na consciente eu tenho só força de vontade. Então, o que a gente tem que fazer? É entender que primeiro eu preciso mudar aqui dentro de mim. Eu preciso realmente entender como que esses hábitos estão construídos, como que a minha memória de longo prazo, ela diz para mim, que é isso que a gente chama de sabotagem. O que é uma autossabotagem? É quando você tem o desejo de fazer uma coisa e aquele pensamento, aquela voz, o diálogo interno diz assim para você, não vai não, inocente, né? Então a gente tem que aprender que é importante a gente modificar esses padrões de pensamento. Então, uma das coisas que a hipnose proporciona é isso, né? É a gente trabalhar essa... Na PNL a gente fala muitas coisas que a gente fala. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu sou burro demais, eu não presto. Então, olha só, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a gente está construindo esse padrão de comunicação, isso daí é o que está refletindo aqui dentro de nós. Então, a gente tem que aprender a modificar. E o que eu vou atrair.
Isso, exatamente. A gente tem que aprender a modificar a nossa comunicação, né? Estarmos mais presentes, voltando para a presença, a gente está mais presente e consciente das coisas que a gente fala. E o mais louco, quando a gente percebe no campo das constelações, é quando alguém chega assim e fala assim, olha, eu quero viver uma relação afetiva, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade. E aí, quando a pessoa olha para a representação, ela olha para todas as direções, menos para aquilo que ela mais deseja, que ela mais quer. É impressionante como o nosso consciente deseja algo, né, que o nosso consciente diz, não está preparado. E aí existe Exatamente. um conflito. O processo de resultado da gente, né? Porque algo maior diz, não, está confuso ainda. Precisa ainda estabelecer uma consciência, reconhecer o seu lugar para que você possa ter o que você mais quer, né? Mas aí quando Com a pessoa certeza. olha, ela toma um susto, porque diz assim, cara, mas eu quero, mas como é que eu não quero, né? E ela olha para a imagem e diz, eu não estou querendo nada, né? Mas aqui eu quero. Mas não quer, porque o querer dela ainda é infantil. O querer Exato. dela ainda não está preparado. A gente vê muitos adultos que não sabem lidar com dinheiro, que não sabem lidar com relacionamentos, que não sabem lidar com trabalho, que não sabem lidar com emoções. Né? Adulto não questiona, não julga, ele simplesmente resolve, estabelece vínculos saudáveis. A nossa criança, ou seja, o adulto criança, está lascado, gente linda. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. É verdade. É verdade. Saturnino, eu quero ler aqui vou tirar aqui uma... Eu estou fazendo esse movimento agora porque estabelece muito um pouco daquilo que a gente... que é essa aqui. Eu vou tirar uma carta aqui para ver que mensagem que sai para a gente aqui hoje. Oh, legal, legal. Como rede sistêmica, todos nós que estamos assistindo essa live agora, estamos conectados, tá? E o que eu falo ressoa em você, o que você sente ressoa na gente, a gente estabelece uma ressonância, mesmo à distância, né? Olha só que frase legal. Eu faço algo bom com isso. Legal, legal, legal. Eu faço algo bom com isso. E é verdade, a gente precisa fazer algo bom com isso. Porque é uma oportunidade que a gente está tendo através desses movimentos de lives que a gente está fazendo e tantas outras lives que tanta gente está fazendo, de poder cair fichas, né? E de refletir e diante daquilo que é essencial para que a gente possa mudar a nossa história, né? Aqui tem uma outra dica. Vasculhe a sua mente, organize-a. Livre-se do lixo psíquico. Olha que legal. Olha só. Que gira ao seu redor constantemente. Muitas vezes você o capta e acha que é oriundo da sua própria mente. Separe o que é seu do que é dos demais. E assim estará mais próximo do seu caminho e da sua história. Olha que carta linda saiu para a gente aqui. E maravilhosa uma providência, carta, né? Uma providência, não é coincidência. Não é coincidência, não. Isso a gente chama de sincronicidade. Porque é impressionante como as mensagens chegam para aquilo que a gente, de fato, precisa estabelecer como consciência. E para a gente, quando olha para uma mensagem como essa, algo desperta, algo quimicamente desperta, né? Uma emoção nova desperta. E a gente precisa só fazer um pequeno movimento, não são movimentos grandes, são pequenos movimentos que fazem toda a diferença na vida da gente. Querido Saturnino, eu quero te agradecer pela live de hoje, maravilhosa, muito boa. A gente pôde, de alguma forma, aprender com o que você trouxe, a refletir mais sobre as nossas emoções, o quanto os vícios emocionais são tóxicos e de que forma que a gente pode estabelecer novos aprendizados. Foi uma gratidão eterna. A gente se encontra em breve, com certeza, para um abraço, para um café, para trabalharmos juntos também, né? Você é um cara que eu quero ainda estar no palco junto com você, para a gente... tem uma área que eu adoro, que eu desenvolvo há muitos anos, que é fisiognomia e leitura corporal, que eu sei que você também é especialista. Sim. Vamos pensar em desenvolver algo nessa área, porque é um recurso maravilhoso que eu utilizo no campo das constelações, de uma forma geral, para detectar aspectos comportamentais, emocionais e poder comunicar de uma forma muito mais efetiva para uma outra pessoa que é diferente de mim, né? Quando eu reconheço o padrão
de que lugar que ela está chegando, fica muito mais fácil o movimento da comunicação, porque 95% ou mais da forma como a gente se comunica é não verbal. E aquilo que a gente verbaliza não condiz com o que eu, de fato, preciso comunicar. Então, assim, um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão pela sua presença no dia de hoje. Gratidão a todas as pessoas novas que estão aqui no nossa live. Segue a nossa página, segue a página do Saturnino, porque lá tem muita coisa boa. Vai lá, porque ele prometeu para a gente entregar o e-book dele, que tem vários exercícios legais de PNL. Então, é uma oportunidade de conhecer esse trabalho do Saturnino, muito boa. Gratidão a você que fez parte hoje, gratidão a todas as pessoas que estão a serviço do meu sistema e que estão no mundo aí fora trabalhando para que a gente possa passar essa pandemia de uma forma muito mais breve. Vamos manter a nossa mente saudável para que a gente possa vibrar boas emoções para a nossa política, para a nossa economia, para a saúde, para o nosso país, para a gente linda. E é muito importante aquilo que vocês ouviram hoje. É possível mudar, sim, um comportamento e emoção. Basta você dar um simples passo, ou para trás, ou para frente, ou para o lado, não importa. Mova-se para que você possa urgentemente mudar o teu mundo interno, tá? Gratidão a todos aqueles que vieram antes de mim, a todos os mestres que me ensinaram muitas coisas legais. Gratidão a todos que passaram pela maratona da transformação, trazendo conhecimento, trazendo muita coisa legal. E amanhã, às 19 horas, teremos a nossa querida Vera Bassoi. Ela vai falar sobre a sua técnica das constelações individuais. Ela criou uma técnica fenomenológica impressionante. Se você não conhece a Vera e não conhece o trabalho dela, vem aqui amanhã às 19 horas. Ela vai falar sobre esse movimento que é muito legal, que é o trabalho com os bonequinhos, tá? Se você quer assistir essa live de hoje, ela está disponível no YouTube, assim como todas as lives que estão disponíveis lá. O ILA disponibiliza para você todo um campo de experiência maravilhoso na área de desenvolvimento humano, como viagens, treinamentos. Tem parceiros como o Saturnino que trabalham junto com a gente e muito mais, tá? Um beijo no seu coração, Saturnino. Valeu.